Olá a todos, bem-vindo a mais um devocional Caminhando com Jesus. Para mim é um motivo de muita alegria, muita satisfação, né, produzir mais esse conteúdo para que somente o nome do Senhor venha a ser glorificado, adorado, né, e exaltado, porque a motivação e intenção, né, desse momento aqui, né, desse vídeo sendo produzido, né, só uma, né, é falar de Deus, né? É falar da pessoa de Jesus, é falar da pessoa do Espírito Santo, é glorificar aquele que vive e aquele que reina, né? Seja bem-vindo você que vai participar, né, desse devocional, né? Eu quero primeiramente ser grato a Deus, né, por essa manhã, ser grato a Deus por Ele nos permitir a estar produzindo, né, esse devocional. E a minha motivação é que essa palavra ela venha encontrar a pessoa certa, que ela venha trazer edificação, que ela venha trazer fortalecimento, que ela venha trazer transformação de mente, né? Transformação de vida. Que esse devocional ele venha trazer cura, né? Que esse devocional ele venha nos levar para mais perto do Senhor, porque esse é o propósito maior, né? A Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, quando a gente ouve a palavra de Deus, né? Então você que vai participar, me dê, né, esses minutos, deixa o Espírito Santo ministrar essa palavra, né, no seu coração. Às vezes você está pedindo uma resposta a Deus, eu não sei qual é a luta que você tem passado, qual é a dificuldade que você tem enfrentado, a guerra que você tem travado, mas nós temos que entender uma coisa, mas Deus ele sabe, né? Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que vê. Às vezes uma palavra simples como essa pode, né, nos dar a direção, pode nos dar o norte, né? Pode nos mostrar um caminho. Amém? Eu quero, sem mais perca de tempo, eu quero fazer uma pequena oração primeiramente, apresentando esse momento ao Senhor. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar esse momento diante da tua presença mais uma vez. Eu quero apresentar esse conteúdo, eu quero apresentar esse irmão, essa irmã, essa pessoa que vai tirar um tempo, Pai, né, para ouvir a tua palavra. E eu peço que essa palavra venha trazer edificação, que essa palavra venha trazer conforto, que essa palavra, Pai, venha trazer esperança, que essa palavra venha trazer vida. Porque o Senhor é quem sabe a vida como está daqueles que vão ouvir essa palavra. Eu sei uma coisa, Pai, a gente, né, se posiciona em fazer, em se preparar, em fazer o conteúdo, mas aonde esse conteúdo vai chegar, compele ao Senhor, porque é o Senhor que sonda e conhece cada coração, né? No nome do Senhor Jesus, entregamos esse momento diante do Senhor, para a glória do teu nome. Amém? Quero meditar essa manhã, a gente vai fazer um rápido devocional aqui sobre, né, a gente vai falar aqui sobre, o tema é aquele que mais te conhece, mais te ama, né? O tema é aquele que mais te conhece é aquele que mais te ama. Vamos, né, fazer aqui o nosso devocional caminhando com Jesus, né? Com base em 1 Samuel capítulo 16, do versículo 6 ao 7, né? 1 Samuel 16, do 6, né, ao 7. Aleluia. Vou dar uma pequena introdução aqui para nós entrar no devocional. O livro de 1 Samuel, ele relata as histórias de Samuel, Saul e Davi. Os livros foram provavelmente escritos logo após o fim do reinado de Davi, em 971 a.C. O autor de 1 Samuel não é conhecido, né? Aí está aqui. O tema central, né, de ambos os livros de Samuel, 1 e 2 Samuel, né, é como o Senhor estabeleceu uma dinastia em Israel para Davi, e como escolheu Jerusalém para o lugar aonde o sucessor de Davi estabeleceria o templo para o culto ao rei divino Yahvé. Na passagem de hoje, vemos o momento em que Davi é escolhido e ungido para se tornar o rei de Israel. Esse é só para nós entender um pouco o propósito de 1 e 2 Samuel, né? Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 ao versículo 7. Me dê atenção para você entender. Está escrito assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência,
mas é o Senhor que vê o coração. De novo, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas é o Senhor que vê o coração. Aleluia, né? Glória a Deus por essa palavra, né? Deus não vê como o homem vê, né? Deus não vê como as pessoas nos veem, né? Muitas vezes as pessoas têm costume de olhar para a nossa aparência, olhar para a nossa vida, né? E às vezes nos querer nos colocar um rótulo, nos colocar uma identidade, né? E às vezes olhando para nossas imperfeições, olhando muitas das vezes para nossas ações, para nossas atitudes, enfim, às vezes olhando para nossa própria aparência, olhando para nossas conquistas, enfim, é uma verdade. As pessoas costumam olhar para nossa aparência e elas costumam querer rotular a gente, né? Querer dar um título para a gente. E é sobre isso que nós vamos falar dentro desse devocional, né? Porque eu quero que você entenda uma coisa: a opinião das pessoas ao meu respeito, ao teu respeito, não nos define. Se você um dia entregou a tua vida a Cristo, se você não entregou, eu faço esse pedido a você para você entregar a tua vida a Cristo. Confessar Ele como seu único e suficiente Salvador. E pedir para que Ele venha entrar na tua vida e governar a tua vida, né? Por quê? Porque o que nós vamos meditar aqui essa manhã é isso, né? Os homens veem a gente pela aparência, nos julgam pela aparência, mas Deus nos vê. Deus vê a gente por dentro. Deus conhece o nosso coração, né? Deus vê o nosso coração, né? E muitas das vezes as pessoas não dão valor a gente. Mas eu quero que você entenda uma coisa: mas Deus dá valor a mim e dá valor a você. Eu e você temos valor para Deus, e é sobre isso que a gente vai meditar nessa manhã. O tema é: aquele que mais te conhece, mais te ama. Aquele que mais conhece você é aquele que mais te ama. Porque aquele que mais te conhece não conhece somente os pontos bons seus, mas também conhece os pontos ruins que há em você. Conhece o lado negativo que há em você, né? O lado negativo que há em mim. Então, o que mais conhece, mais ama, né? Então, fala assim: hoje vamos enfrentar outro enorme desafio para nossas identidades, né? Uma mentira que pode ser resumida na seguinte frase: eu sou o que as outras pessoas dizem ou pensam sobre mim. A opinião dos outros pode ser um aspecto enorme na formação da nossa identidade. Facilmente acreditamos que o que as outras pessoas dizem ou pensam sobre nós deve ser objetivamente verdadeiro, né? É como eu falei, as pessoas costumam ver a nossa aparência, ver os nossos erros, né? Ver situações na nossa vida e querer nos pôr um rótulo, nos pôr uma identidade, né? Muitas das vezes as pessoas, né? Quantas pessoas não ofendem uma outra, né? Isso acontece muito dentro da casa, né? Às vezes o esposo rotulando a esposa rotulando o esposo, ou os pais rotulando os filhos, ou os filhos rotulando os pais, né? Como assim? Com essas palavras: você não presta, você não vai dar em nada, você é um ninguém, você não tem jeito mesmo, você não tem caráter, você é um inútil, né? Palavras pesadas, né? Palavras que, querendo ou não, vai entrando dentro do coração e acabam, às vezes, querendo influenciar a nossa identidade, né? Às vezes as pessoas, na hora da ira, na hora de uma confusão, de uma situação, costumam ofender uma outra com palavras, né? Querendo falar: você é isso, você é o ninguém, você é o imprestável, né? Você é o mentiroso, você é o enganador, né? E às vezes a pessoa tem um desvio de caráter, às vezes a pessoa até tem esses traços na vida dela, mas isso não define ela, né? Porque Deus nos fez com planos e Deus nos fez com propósito. E quando a gente ouve essas palavras, a gente deixar essas palavras entrar dentro do nosso coração, a gente acaba agindo conforme essas palavras, conforme a gente vai assim pensando que a gente é isso que as pessoas estão falando ao nosso respeito. Mas isso não é uma verdade, amém? Isso não é uma verdade. Você não pode aceitar, né, os rótulos, as palavras que as pessoas querem impor sobre você. Você não pode aceitar essa realidade, né? Então está escrito aqui: no entanto, a realidade é que formar nossa identidade com base na opinião dos outros sempre nos deixará
em terreno instável e incerto. Quando nossa popularidade cresce, sentimos nosso valor próprio aumentar. Mas quando alguém não gosta, critica ou é cruel conosco, o nosso valor próprio pode facilmente se estilhaçar. As mídias sociais, por exemplo, né, aumentaram imensamente as pressões da popularidade. E a busca por curtidas, seguidores e aprovação é um ciclo vicioso que nunca nos leva ao verdadeiro contentamento ou à verdadeira segurança. Se buscarmos nossa identidade em fontes externas, sempre estaremos inseguros sobre o nosso valor e sempre estaremos vulneráveis àqueles que nos desejam o mal. Em um mundo de selfies, filtros e perfis, né? Um mundo que a própria mídia social quer mudar o nosso caráter, quer mudar o caráter das pessoas. A pessoa tira uma foto bonita, né, tudo, e ela quer passar que, tá tudo bem e tal, mas, né, as pessoas olham aquilo ali, mas na verdade a pessoa conhece a realidade dela, né, e esse mundo de selfie, de filtros, né, como está escrito aqui, esse mundo hoje em dia das redes sociais, né, quer forçar a gente mostrar uma aparência, né, é vender uma aparência, né, mas é como eu disse, mas Deus, ele nos vê, né, Deus, ele nos vê. Né? Aí está escrito aqui, ó, em um mundo de selfies, filtros e perfis, cuidadosamente curados, como podemos voltar à verdade de quem realmente somos, sem filtros, o nosso eu mais autêntico. Como a gente pode voltar, está escrito aqui, né, em a gente mostrar realmente o que a gente é. Porque nem tudo aquilo que aparece no Instagram, aparece no TikTok, aparece no Facebook, no YouTube, às vezes em tudo aquilo que aparece, a pessoa apresentando aquilo, né? Na verdade, é uma verdade aqui, né? A verdade é um perfil, aquilo que a pessoa quer criar, mas aquilo não é uma verdade, né? Porque a gente tem essa tendência de querer esconder realmente quem a gente é. A gente tem essa tendência. Por vergonha, né? Por a gente não ser aceito pelas pessoas, buscando validação pelas pessoas, né? Buscando, né, um legal, buscando um abraço, buscando, né, uma palavra de incentivo, né? A gente é assim, né? Mas nós temos que entender que a gente tem que voltar a ser autêntico. A gente tem que entender que mesmo que as pessoas venham a não nos olhar com bons olhos, mesmo que as pessoas venham nos criticar, mesmo quando o ser autêntico é mostrar fragilidade, é mostrar fraqueza, nós temos que entender que é um Deus que nos vê como a gente é. Amém? E a gente vai entender aqui como Deus nos vê, qual é a identidade que Deus tem para nós. Amém? Qual foi a identidade que Deus criou para nós andar nela? Está escrito assim: a verdade sobre quem somos pode ser encontrada somente na palavra de Deus. A passagem de hoje nos lembra que enquanto as pessoas se preocupam em olhar para as aparências externas, o Senhor vê o coração. Aleluia. Quando Deus olha para você, sabe o que ele vê? É uma pergunta. Quando você já sabe, quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Como elas tratam você, como elas olham para você, você já sabe. Aí a pergunta é a seguinte: quando Deus olha para você agora, você sabe o que ele vê? Colossenses 3, né, nos dá a resposta. Quando Deus olha para você agora, ele vê você um escolhido dele, de maneira santa e amado com amor profundo. Como Deus me vê, como Deus te vê? Deus me vê pessoas escolhidas, ele nos escolheu para a gente ser santo e amado de modo profundo por ele. Você não é definido pelo melhor ou pelo pior que as pessoas já disseram sobre você. A Bíblia diz que você é um escolhido e profundamente amado por Deus. Você é filho de Deus, feito à sua imagem, destinado a um propósito. Não deixe que a opinião de outras pessoas sobre você se torne mais importante do que a opinião de Deus a teu respeito. Não deixe que a opinião de pessoas venha a ser maior do que a opinião de Deus, né, em relação ao teu respeito, em relação a quem você é. Como eu falei, as palavras das pessoas, a aprovação das pessoas ou a crítica das pessoas pode sim se tornar para nós uma prisão emocional. E por isso muitos nesses dias, né, infelizmente, buscam refúgio nas drogas, no álcool, buscam refúgio, né,
em querer ser aquilo que não é, e às vezes quando não é aprovado, quando vem uma crítica, vem uma situação negativa, quando ela não é aceita, ela enfrenta uma rejeição, enfim, ela acaba caindo muitas das vezes numa depressão, ela acaba caindo muitas das vezes uma síndrome do pânico, ela acaba muitas das vezes entrando nesse ambiente de ansiedade, né? E lutar em querer ser e aparecer para as pessoas algo que ela não é, né? Isso é cansativo e isso é uma prisão, né? Então está escrito aqui, aleluia, glória a Deus. Você não é definido pelo melhor ou pelo pior que as pessoas já disseram sobre você. A Bíblia diz que você é escolhido profundamente amado. Você é filho de Deus, feito à sua imagem e destinado a um propósito. Não deixe que a opinião de outras pessoas sobre você se torne mais importante do que a opinião do próprio Deus. Vamos reservar um momento enquanto entramos nessa nova semana, né? Para nos concentrarmos na verdade, na palavra de Deus para nós. Primeiro, pense em alguma das mentiras que você pode ter acreditado sobre si mesmo, por causa das opiniões dos outros. Você já recebeu uma palavra cruel de alguém que não conseguiu esquecer? Você já recebeu uma palavra de alguém, né, uma palavra cruel, uma palavra pesada, né, que aquela palavra entrou no seu coração e você nunca mais esqueceu dessa palavra. Às vezes uma palavra, como eu falei, você é um imprestável, você não serve para nada, você é um burro, você é um desqualificado, você é uma pessoa feia, ninguém vai casar com você, ninguém vai querer você, né? Você nunca vai ser ninguém na vida, né? Esse tipo de palavra, né? Você já recebeu uma palavra como essa, né? E muitas das vezes, né, essas palavras entram dentro do nosso coração e quer, né, criar uma identidade, quer convencer a gente que a gente é isso mesmo que as pessoas falaram, estão falando ao nosso respeito, mas isso é uma mentira. Você tem que entender que isso é uma mentira, você tem que não deixar essa palavra definir você. Você tem que deixar que Deus venha definir você. Você tem que deixar que Jesus venha definir você. E como nós estamos meditando aqui, como a gente conhece, né, esse coração de Deus, como a gente conhece, como Deus está nos vendo. É pela meditação da palavra, é naquilo que está escrito. É como acabou de falar em Colossenses 3. É Deus falando, você é escolhido e você é um amado. Você é um santo para mim. Mas por que eu sou um santo? Porque Jesus morreu por você. Porque o meu filho morreu por você e derramou o sangue dele por você. E através da obra dele, aleluia, né, através da obra dele, né, eu escolhi você. Você é um amado meu. Né? Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Aleluia. Vamos decorrer aqui. Aleluia. Enquanto você está distante de Deus agora, diga a Ele quais são essas palavras cruéis que você ouviu. Fale para Deus, vai para a oração, abre o teu coração, fala para Deus palavras cruéis que você ouviu de pessoas, talvez até próximo de você. Conta para Ele essas palavras, abre o teu coração, né? Conta para Ele essas palavras, né? Que você ouviu e permita um momento para que Ele ministre ao seu coração. A maior verdade sobre a sua identidade é que você é um filho de Deus, profundamente amado e amada, e escolhido e visto por aquele que o criou. Deus te vê a todo momento. Você não vê Deus, mas Deus está te vendo a todo momento. As pessoas te rejeitam, mas Deus não te rejeita. Essa sociedade pode te rejeitar. Os teus amigos podem te rejeitar. A tua família pode te rejeitar, mas Deus nunca te rejeitou. É nós que vivemos rejeitando a Deus. É nós que vivemos rejeitando a Deus e criando uma mentira a respeito dele. Deus, ele nos ama. Deus tem uma identidade para nós. Aleluia. Permita que Deus escreva a verdade em seu coração agora, apagando as feridas dolorosas e substituindo-as com as verdades dele. Você é um escolhido, um santo e profundamente amado. Você é filho de Deus, feito à sua imagem e destinado a um propósito maior. Vamos começar esta nova semana juntos, com uma afirmação tirada, né? Ele fala uma música de um cantor, né? Ele diz assim nessa música: aquele que me conhece melhor é o que mais me ama. É o tema do devocional dessa manhã, né? Aquele que te conhece melhor é o que mais te ama. Aquele que conhece você melhor, aquele que conhece melhor. E quem conhece nós melhor, irmãos? É Deus. A Bíblia vai dizer que antes que a gente viesse entrar no ventre da nossa mãe, porque foi isso que ele falou para Jeremias, eu já te conhecia. Teu corpo não tinha forma ainda, eu já tinha escolhido você.
Deus conhece a gente, irmãos. Deus conhece a nossa versão boa e a nossa versão ruim. Aleluia, entenda essa verdade. Deus conhece você desde o primeiro dia. Ele te vê, te conhece melhor do que qualquer um, né? E ele diz que você é profundamente amado por ele. Guarda essa palavra no teu coração. O Senhor está falando para você aí. Você é amado. Eu te amei. Você é um amado. Eu amei você. Aleluia. Faça da opinião de Deus sobre você a mais importante que você venha ouvir. Né? Fique com a opinião de Deus ao teu respeito e não com a opinião das pessoas. Aquele que me conhece melhor é o que mais me ama. Leve esta afirmação para o resto do seu dia, sabendo que a presença de Deus também vai com você. A presença de Deus vai com você. Passa essa semana declarando essa verdade. Né? Aquele que melhor me conhece é o que mais me ama. Deus me ama. Declare sobre você, Deus me ama. Deus me ama e Ele vai me libertar e Ele vai me transformar. Deus me ama e eu vou ser mais que vencedor em Cristo. Deus me ama e eu vou conseguir. Deus me ama e eu vou viver a missão dEle, o propósito que Ele tem para a minha vida. Deus, Ele me ama. As pessoas podem não me amar, as pessoas podem querer me rotular, mas Deus não me rotula. Deus, Ele me ama. Deus, Ele me vê. Amém? Crer nessa palavra é um ato de fé. Amém? E a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, quando você ouve a palavra de Deus. Deus te ama. Amém? Deus, Ele te ama, tem planos e propósitos com a tua vida. Sou grato a Deus por mais essa palavra, não vou delongar mais o vídeo para não ficar muito longo. A minha oração é que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, o seu casamento. A minha oração é que Deus venha revelar essas verdades no teu coração, transformando a sua mente, amém? Trazendo cura e restauração sobre a tua vida. Entenda essa palavra. Deus, Ele te ama e tem um plano e um propósito para com você. Amém? Medite na palavra de Deus, tenha relacionamento com Deus e quanto mais você fazer isso, mais Deus vai se revelar a você. E quanto mais Deus se revela a você, mais você vai entendendo o amor dele pela tua alma e pela tua vida. Amém? Deus abençoe você e não se esqueça, o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Tchau.